Excelentíssimos amigos, tema bastante frequente nas provas de processo penal é o livramento condicional. Ainda que não perguntado de forma direta, a banca tenta confundir o candidato misturando esse assunto com a progressão de regime. Por isso, é importante saber diferenciar exatamente os dois institutos, sabendo como se dá o livramento condicional e como se dá a progressão de regime. O livramento condicional tem requisitos próprios que estão na LEP, no Código Penal e no Código de Processo Penal. Os requisitos mais importantes para você ter em mente são a obrigação de reparar o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, cumprido 1/3 da pena, se ele for primário. Sendo reincidente em crime doloso, essa fração sobe para metade da pena. E aquele que foi condenado por crime hediondo ou equiparado deve cumprir 2/3 da pena para obter o benefício do livramento condicional. Já o reincidente em crime hediondo ou equiparado não faz jus ao livramento. Então, o mais importante é você gravar reparação do dano, salvo impossibilidade, 1/3 da pena para o condenado primário, metade para o condenado reincidente, 2/3 para o condenado por crime hediondo ou equiparado, e não é possível o livramento condicional para o reincidente específico em crime hediondo. E como a banca busca confundir o candidato? Misturando essas frações, falando de 1/6, quando na verdade 1/6 da pena é para a progressão do regime, trazendo a posição do Supremo quanto a ser inconstitucional a vedação à progressão de regime e falando a respeito da vedação à progressão per saltum. Então, se na sua pergunta estiver fração de 1/6, já sabe, é progressão de regime, não é livramento condicional. Se estiver falando sobre a inconstitucionalidade da lei que veda a progressão de regime, não é livramento condicional. Se estiver falando sobre a súmula do Supremo, progressão de regime. Se estiver falando da vedação da progressão per saltum, progressão de regime. Veja se a pergunta está tratando de livramento condicional, porque são coisas totalmente diferentes. Aqui na descrição eu vou deixar o link para uma aula que eu ministrei na Emerge a respeito do livramento condicional. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal, porque assim você ajuda bastante no nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.